possamos iniciar o trabalho da noite de hoje. Possamos absorver a água aprendizado de forma natural, possamos praticá-lo. Deus nos fortaleça, nos ampare a cada segundo, a cada pensamento e a cada sentimento. Uma abundante de força e sabedoria, possamos fazer a nossa caminhada. Pedimos assim a purificação da água, para que ela se torne nos bálsamo, no gelo a nossa saúde, do nosso corpo. E acreditando na promessa que Jesus assim fez para nós, aonde houvesse duas pessoas, mais a Ele estaria, a certeza da tua presença entre nós, fazemos a prece. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Porque teu é o reino, o poder e a glória por eternidade. Boa noite, irmão, mais uma vez. Aqui, como nosso irmão sempre diz, é momento de alegria. A cada quarta-feira, quinzenal, que nós estamos aqui, é um momento de alegria, também momento de aprendizado, né? E hoje nós teremos o nosso irmão Edson como palestrante. Ele vai passar para vocês o motivo, né, pessoal, porque o nosso irmão não pôde vir, nosso irmão Márcio. Mas o importante é que aconteça e a Casa Espírita não pode parar, tem que continuar. Os nossos recadinhos, nós estamos ainda recebendo o farnel, que é o alimento não perecível, roupas também, boas condições para que a gente possa passar onde necessitado, né? E vamos convidar nosso irmão Valentim para que ele possa fazer a leitura do trecho do nosso Evangelho. Desejando ao nosso irmão Edson essa leitura. Boa noite a todos. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procuras a luz. Que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos e, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva,
Recordai sua humildade, que o faz tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Aí está para as nossas meditações, e passo a palavra ao nosso irmão Edson. Que Deus e a espiritualidade maior nos conceda assim a assimilação, a internalização de tudo que Ele assim possa nos apresentar, o conteúdo desta noite, o céu e o inferno, na visão espírita, e que saiamos daqui consciente daquele dever de casa, que é, na medida do possível, ir praticando esse exercício que a vida vai nos dando, nos oferecendo no nosso dia a dia, para que venhamos pôr em prática boa parte do que aqui vamos aprender. A palavra ao Senhor. Obrigado. Amados irmãos, boa noite. Boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja nos envolver a todos, encarnados e desencarnados. Agradeço as palavras do nosso companheiro Antônio. Que sejamos realmente todos bem-vindos para as nossas atividades doutrinárias. Peço aqui uma vibração para o nosso irmão Márcio, que seria o expositor da noite de hoje, mas precisou se deslocar com sua esposa, a Salvador, para exames demorados, e sabendo que não chegaria a tempo para o trabalho, me solicitou a troca da data. Foi um imprevisto, esses exames não estavam na programação dele. Então a minha palestra seria no dia 16, ele vai fazer no dia 16 com o mesmo tema que foi escolhido por ele, Kardec, Jesus, Kardec e Chico. E eu estarei desenvolvendo o tema da noite de hoje. Bem, como nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos e estamos justamente falando de penas e gozos futuros, aonde se trata da condição do espírito na sua situação evolutiva e as suas, entre aspas, punições pelos equívocos cometido ao longo do trânsito da sua jornada evolutiva. Então eu trouxe, eu já vinha prometendo, para a gente fazer um estudo e melhor compreendermos a realidade existencial, pois vivemos milênios com o fantasma do inferno, das penas eternas, visitando a nossa mente, o nosso consciente e inconsciente. E muitos ainda carregam esse trauma até hoje, sem saber como lidar com essas situações. Ou você é muito bom, angelical, para ir para o céu, ou você é muito ruim e vai, notadamente, sim, para o inferno. Então nós caminhamos milênios ouvindo as religiões, e até hoje nós escutamos que nós vamos arder no fogo do inferno. Nós temos o inferno pagão, nós temos o inferno católico, que é o inferno cristão, pode-se dizer. E temos o inferno na visão espírita. Até hoje as religiões institucionalizadas acreditam no demônio, em Satanás, e que nós vamos, por qualquer falta que cometemos perante as leis instituídas pelos seus dogmas, arderemos sim no fogo do inferno. Bem, nós sabemos que todas as transgressões que nós cometemos nas leis humanas, ela requer ajuste e punições. Você comete um crime, seja ele qual for, você vai ser arguido a responder por aquele processo que você incorreu. As leis de Deus não são diferentes. Até porque está nos 10 mandamentos o não, vamos dizer, matarás, não roubarás, porque está lhe dizendo que você terá que ressarcir de alguma maneira esse procedimento. Então nós precisamos ver na visão espírita como nós transitamos.
Existe uma obra extraordinária chamada e intitulada O Céu e o Inferno, que a maioria dos espíritas ainda não se debruçaram sobre ela. Mas é uma obra não só para espírita, é uma obra que eu acho que qualquer pessoa que queira realmente tomar conhecimento de sua realidade existencial, se debruçar em cima dela, porque vai encontrar todas as respostas para o seu trânsito aqui na Terra. Mas eu trouxe aqui alguma coisa para que nós possamos fazer um estudo da noite de hoje. A existência do céu e do inferno na visão espírita. E observe vocês, aqui é o nosso belo planeta Terra, criado há 4,5 bilhões de anos atrás. Jesus receberia ela ainda em forma meteórica, saída expelida da nebulosa solar, para transformar, junto com os engenheiros siderais, essa bola bonita, assim, azul. A Terra, você está lá no espaço, você olha para baixo, aquele mar bonito, uma beleza extraordinária, quando a gente está a 10, 12 mil metros de altitude, olhando para a Terra lá embaixo, não é? Então ela está aqui. Interessante, né? Não vejo nada segurando esta bola de massa, de matéria, gravitando solta no espaço. Não tem nada para lhe sustentar. Não tem um cabo, não tem uma torre. Como será que isso se dá? Alguém já falou? Porque nós estamos aqui. Olhando essa beleza toda, onde é que fica o céu? Onde é que fica o inferno? Alguém poderia me situar aí? Pois é isso que nós vamos tentar descobrir. Vamos lá. Vamos fazer um estudo. A visão das religiões tradicionais. Vamos lá? Vou abrir aqui, eu trouxe o esquema. Muito bacana. Para ver se a gente entende. Na visão das religiões tradicionais, a criação do espírito, que é o criacionismo, nascimento, ele só não diz quem cria, tá? Nascimento do espírito, vida de relação na terra, morte do corpo físico, análise da vida terrestre, que é o julgamento. Se preparem. Foi uma pessoa boa? Sim. Pronto. Tarde vai para o céu. Alberto foi bacana. Vamos botar logo um par de asas e Alberto vai para o céu. Não foi uma pessoa boa. Pouco ruim. Foi pouco ruim? Vamos lá. Você vai para o purgatório, viu, Antônio? Você foi um cara mais ou menos, né? Muito ruim. Vamos lá. Vamos ver o que é que ocorre. Vai para onde? Aliás, não, é isso aqui, ruim. Você foi ruim. Você vai para o inferno. Mas tem aqui o muito ruim. Por onde será que vai o muito ruim? Então você vai para os quintos do inferno. É para lá que o muito ruim vai ter que se acertar, né, com o bambambam da situação. Mas disse que esse quinto hoje está muito organizado, muito moderno, né? Para vocês que são fãs da tecnologia, Wi-Fi, internet, né? O diabão lá, ele é bacana, tem refrigeração para quem pagar mais, ele refrigera por um tempo. Quando você deixa de pagar, ele sopra o braseiro e você vai se virando, mas o quinto existe, que é para o muito ruim. E não é ficção não, nós vamos ver isso aí, viu? Então,
dentro dessa visão é que nós caminhamos, não é verdade? Então, quando Jesus nos convida, por isso que quando aquele samaritano chama de bom mestre, ele diz: eu não sou bom, eu sou justo, e bom é o Pai que está nos céus. Então Jesus nos convida a ser bom, a ser cada vez melhor. É como ele coloca aqui: foi uma pessoa boa? Sim. E agora eu preciso compreender, na visão que a doutrina espírita nos traz, o que é ser uma pessoa boa. Pouco ruim, né? Você vai purgar lá alguma coisa e tal. Ruim, tem o inferno. E o muito ruim, você vai se ver nos quintos do inferno mesmo, vai se acertar lá, vocês vão ver daqui a pouco com quem. Bem, o problema dessa visão tradicional, para analisar os problemas da visão tradicional do céu e inferno, devemos iniciar por examinar alguns atributos de Deus. E aí a doutrina espírita é extraordinária. Deus é amor infinito, Deus é bondade e justiça infinita, Deus é perfeito, Deus é criador de todos os espíritos, Deus é sabedor de todas as coisas em todos os tempos, o destino e o funcionamento de todo o universo é regido pela vontade e amor de Deus. Então, quem criou o inferno? Considerando que esses atributos divinos são verdadeiros e são realmente aceitos por todas as religiões, cabem algumas interrogações. Ao criar o espírito, Deus já não sabia o seu destino final, ou seja, o céu ou o inferno? Bom, respondendo, claro que sim, pois Deus possui a onisciência. Deus é em tempo integral. Se Deus já sabia o destino de um espírito ao criá-lo, por que cria espíritos destinados ao inferno, ao sofrimento eterno? Mas será que Deus criou realmente nós para essa finalidade? Se Deus criasse espíritos destinados eternamente ao sofrimento e à dor, ao inferno, isso estaria em desacordo com a sua infinita bondade e justiça e o seu amor. Percebe? Não é da vontade de Deus. Então nós precisamos começar a entender como é que a coisa funciona. Se for verdade que o mal é necessário para que o justo, que os bons supere, não seria o mal criado também por Deus? Se o mal fosse criado por Deus, este não seria soberanamente justo, bom, amoroso e, portanto, não seria Deus. Olha quanta coisa você vai desconstruindo. Então, a ira de Deus sobre você não existe. Que Deus vai mandar os seus exércitos para esquecer. Ele não vai fazer isso. Se existir uma só vida na terra e no final dela existir a recompensa para os bons e justos, na forma do céu, paraíso, ao criar espíritos que vão para o céu e espíritos que vão para o inferno, isso seria justo por parte de Deus? Claro que não. E nesse caso, Deus não existiria, pois Deus necessariamente é justiça infinita. Então, com Deus, tudo é justo. A sua lei é extremamente justa. No inferno tradicional, temos a figura do demônio, diabo, Satã, Beelzebul, Baal, seja lá o que você queira, Asmodeu, Asmoneu. Nossa, quanto nome chique. E a gente vai se encontrar com um desses. Podemos sim. O anjo decaído, guardião eterno do mal. Olha a colocação, eterno. Encarregado de punir os pecadores do fogo do inferno. Isso é coerente com os atributos divinos? Vamos lá. Evidentemente que não. Se os demônios existissem, seria a criação de Deus e, portanto, o mal teria sido criado por ele. Começa. Além disso, se Deus tivesse criado o demônio, teria criado um filho seu destinado ao sofrimento e ao mal eterno.
Ele não faria. Eu tenho 2.000 anos no cristianismo. Isso aqui nós estamos falando aí de 5.000 anos de existência já. Porque já se cultuava esse céu e esse inferno, vocês vão ver aí, muito antes de Jesus. Tem 2.024 anos que Jesus transitou aqui. A gente está ouvindo isso aí. Esse espírito criado com a única função, com o único objetivo de lhe fazer o mal, de lhe punir eternamente. Esse espírito não evolui. Esse espírito chamado demônio, Satanás, Beelzebub, Lúcifer, por aí vai. Que os demônios existem de todos os tempos acompanhando a humanidade. Olha só. E muitos andam de braço dado com ele, mas nós precisamos saber quem são esses demônios, porque eles não são criação de Deus. Bom, se for verdadeiro que o demônio era um anjo revelado, Deus teria falhado ao criar anjos e com isso não seria perfeito. E sem perfeição, Deus não existiria. Então Deus não fez duas espécies distintas, uma espécie que rala ao longo de uma existência para evoluir e uma casta de espíritos perfeitos, angélicos, já com todas as benesses flutuando no universo. Combina com a justiça de Deus. Mas quando você vai para o livro dos Espíritos, está aqui escrito que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes para que evoluíssem por esforço próprio, indo do átomo ao arcanjo. Olha a diferença. Então, a história da criação dos anjos vai por terra, né? Então a gente vê aqui. Vamos lá. No céu, o paraíso tradicional, existe a figura dos anjos, arcanjos, querubins, serafins e outros da pleiade dos anjos. Esses seres foram criados por Deus para trabalhar ao seu lado e para ajudar os homens. Isso está de acordo com os atributos de Deus? Se Deus tivesse criado os anjos de forma diferenciada do que cria os espíritos dos seres humanos, estaria cometendo uma enorme injustiça. Ao livro dos Espíritos, teria criado seres privilegiados, brincadeira aqui do avião, os anjos que nada fizeram para merecerem receber tal título e incumbência, e teria criado os espíritos, seres de segunda classe, destinados ao sofrimento e à dor. Isso é uma distorção extraordinária da justiça, do conhecimento verdadeiro da essência de Deus. Mas as religiões tradicionais, todas elas, cultuam, me perdoem, né? Todas elas. E aqui nós temos. Aqui embaixo você está sofrendo no purgatório, aí vem um anjo aqui lhe confortar, os espíritos estão lá em cima, ó, ficam lá olhando você e tal, de vez em quando vai lá e tenta. Essa é a visão. Algumas considerações sobre o inferno, o limbo, o purgatório, doutrina das penas eternas, extraída do livro dos Espíritos, está aqui, viu gente? O céu e o inferno. Já estou dando a fonte. Então, quando nós estamos aqui discutindo uma obra dessa, vocês não aquilatam o valor, a importância do entendimento da obra magna do livro, da codificação espírita, do livro dos Espíritos, e que vai fechar com essa obra extraordinária, aonde Allan Kardec teve a grandeza extraordinária, capacidade de investigar via mediúnica uma enormidade de espíritos de escalas variadas. Aonde estava, o que, como ocorreu, como viveu, como estava no mundo espiritual, porque estava no sofrimento, por quê, etc. Então nós temos essas visões. Aliás, essas visões são gravuras que nós ainda encontramos em muitas igrejas por aí. Tá? E aqui, esse é o quinto.
Para vocês que não querem entender, vocês pensem bem, viu? O que é que vocês estão fazendo? Mas por que eu vou parar nesse quinto aí? Olha como despenca os fechos de meada. Isso é sério. Você matou alguém, não acreditou na vida. Você está se intoxicando, se matando na cocaína. Você roubou milhões do erário público que servia para saciar a fome, a sede, a miséria, o esgotamento. Você enriqueceu, comprou fazenda, viajou, visitou às custas. Onde é que você acha que você vai? Para o paraíso? Será que vai? Você matou alguém deliberadamente? Envenenou alguém, atirou em alguém, esfaqueou alguém, matou alguém? Pronto. Se suicidou por isso, por aquilo, aquilo outro, né? Morreu se drogando, tomou tudo que tinha direito e vai despertar aonde? A pergunta é essa: no céu? É esse inferno aí que eles procuram. Não dê risada não, uma coisa séria, viu? Coisa muito séria. Agora, aonde ele fica, nós vamos saber. Olha só. Alguém já assistiu o filme aqui, Amor Além da Vida? Aqui nós temos a religião das penas eternas. Alguém conhece essa história aqui? Isso aqui é um castigo, é uma pena eterna. Eu vou ler aqui só para vocês. Esse aqui é Ixion. A roda de Ixion. Ixion foi queimado eternamente nessa roda por discordar das injustiças do Deus da época. Foi condenado. Isso aqui é o fogo, tem um demônio aqui girando a roda. Isso aqui é uma pena eterna. Ele foi condenado eternamente. Ele vai girar aqui. Olha só. Será que Deus concorda com isso? A labareda está passando, o demônio está girando e ele vai arder, vai queimando, queimando, queimando. Quando o diabo aqui cansa, ele troca. Vai outro aqui e vai rodar a manivela e isso continua preso aqui, girando. Só porque ele discordou dos deuses da época, foi queimado na roda. Ele era rei dos Lapitas na Tessália. Alguém conhece isso aqui? Vocês viram a roda de Ixion? Isso aqui é o rochedo de Sísifo, outra pena eterna. Tá? Sísifo, rei de Corinto, condenado à pena eterna por enganar os deuses. Aqui a gente não engana os espíritos, o santo Paulo, dá uma barganha para um, daqui a pouco vai dar uma barganha para outro, daqui a pouco vai querer comprar outro ali e tal, não é assim que ele faz? Pois é, está na igreja católica, está no terreiro, está na Umbanda, está no centro espírita e vai enganando todo mundo. E dizendo que quer ficar melhor. Ele foi condenado. Ele empurra esse rochedo até lá em cima. Quando o rochedo chega aqui em cima, ele cai de novo. E ele vai passar a eternidade dele e o castigo deles. Esse é o castigo do inferno pagão. Aqui nós temos as Danaides, que são filhas do rei Dânio da Líbia, condenado ao castigo eterno por matar seus maridos. São 50 filhas que ele teve. 50 esposas diferentes. Todas elas mataram os maridos. Foram condenadas à pena eterna. Elas passam a vida enchendo esse tonel que é furado. Quando pensa que o tonel está cheio, o tonel está vazando. O tonel está cheio, está vazando. E ela passa a eternidade. Viu aí a religião das penas eternas? O castigo é esse aí. Tá? Aqui nós temos Prometeu. Prometeu era um titã
que foi lá e roubou o fogo, a tocha, para iluminar, para dar os encarnados, para dar aos mortais, para iluminar a sua jornada. Foi castigado, amarrado no rochedo, teve o fígado ferido. Todo dia uma águia vinha tirar um pedaço. Quando estava fechando a ferida, a águia vinha arrancar um pedaço. Estava fechando a ferida, a águia vinha arrancar um pedaço. Condenado a pena eterna, pelo castigo, pelo feito. Isso é a nossa história. Punições severas, penas eternas, por crimes hoje que a gente aqui comete muito mais e às vezes nem respondemos. Desencarnou, passa uma mão em você, você vai vivenciar essa situação. Mas aqui nós temos o umbral espírita. Olha só, isso aqui é o umbral espírita. A doutrina espírita está nos explicando isso. Isso aqui é um paraíso? É? Não, né? Podemos comparar isso a um inferno? Podemos. Mas qual é a diferença disso aqui? Nada aqui é eterno. E esse ciclo, esse nicho que nós conhecemos hoje, energético como umbral, foi criado pelas mentes humanas, atormentada pelos crimes que cometeram, para fazer o seu expurgo. Mas aqui você tem a remissão. A partir do momento que você se arrepende, você é resgatado para você ter uma nova oportunidade, um novo recomeço. E aqui nós temos ele. Fugiu, se escondeu, ainda tem mais. A doutrina espírita nos informa que você tem um umbral de cima e o de baixo. Então nós temos o inferno e o quinto dos infernos. As furnas é o submundo do umbral, aonde os espíritos em estados bestiais, presos no seu ódio mais primitivo possível, regride o seu perispírito, toma aquela forma animalesca, hedionda, e vai habitar as furnas da crosta terrestre, que é o submundo do umbral. E o umbral é um filtro aqui na psicosfera da Terra. Você desencarnou agora, a maioria, gente, queira ou não estou assustando ninguém, viu? Mas comece a pensar, porque a maioria de nós, pela nossa densidade vibratória e por aqueles processos que às vezes nós nem consideramos falta, vamos bater lá. Por quanto tempo? Eu não posso dizer, mas vamos, a maioria vamos. E não é porque Deus quer, não. Somos nós. A nossa forma de pensar, de agir, de fazer, vai nos levar a essa zona aqui. Porque esse aqui, ó, foi para lá. Doutor André Luiz, que só foi resgatado depois de 8 anos, quando ele se lembra de Deus aqui, meu Deus, por que tanto sofrimento? Me ajude. Aí, ó, o socorro chega. Clarencio, só aqui resgatando ele. Os espíritos já despertos, bons espíritos já evoluídos, como esse aqui, fazem caravanas visitando as zonas umbralinas para resgatar muitos de nós que estamos presos lá, pelos equívocos ou pelos vícios extremamente cultivados por nós aqui embaixo na Terra, que deixamos de fazer o bem, porque fazer o bem para muita gente, ser bom é ser trouxa, tá? Ainda estamos vivendo aqui na Terra o levar vantagem em tudo, atropelar de qualquer maneira para me sentir no topo da onda. Caminho do umbral. Escreveu isso.
para poder você ter nova reencarnação. Vou abrir um parágrafo aqui só para vocês entenderem. Penas temporais. Ó. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais, então é exato dizer que depois da morte a alma não tem senão sofrimentos morais? É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são raras. É para ela um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? É a consequência da sua depuração, porque à medida que os espíritos se depuram, eles encarnam em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se despojado de toda a matéria, esteja lavado de todas as suas manchas para gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Aqui, penas e gozo de dos espíritos. O inferno cristão conseguiu, em alguns pontos, superar em exagero o próprio inferno pagão. Olha só. Se este tinha o tonel da Danaides, vocês já viram ali, a roda de Ídson, o rochedo de Sísifo, eram estes suplícios, né, individuais, os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções do supliciado. E Deus, sem piedade, ouve-lhe o gemido por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos deleitando a vista do suplício do Tártaro. Viu como os cristãos são mais, podemos dizer, sádicos, né, na expressão do processo? E aqui faltou ainda Prometeu, mas vocês viram ali. Bem, os bem-aventurados, sem deixar o lugar que ocupam, poderão afastar-se de certo modo, em razão do seu dom de inteligência, da vista distinta, a fim de considerar as torturas dos condenados e vendo-os, não somente serão insensíveis a Deus, mas até ficarão repletos de alegria, renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistir a inefável calamidade dos ímpios, tomar-lhe aqui. Olha a colocação dele. Quanto ao limpo, Kardec coloca: a simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus, que se contém integralmente nessa palavra do Cristo. A cada um, segundo as suas obras, boas ou mais, porém praticada voluntária e livremente, únicas que comportam a responsabilidade. Neste caso, não pode estar a criança, o selvagem e tampouco aquele que não foi esclarecido. Viu a diferença? Quando lá atrás, todos se iniciam. Bem, purgatório. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional, mas conforme com a justiça de Deus, que é o inferno, porque estabelece penas menos vigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservada para o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça, a doutrina espírita. Aí tem as almas do purgatório, purgando, você comeu demais, você bebeu demais, você fez sexo demais, você bateu na mulher, espancou os filhos, tal, purgatório. Aí os anjos vão lá orar com você e tal, e você está debaixo, estruja.
doutrina das penas eternas. Segundo o profeta Ezequiel, a alma que tem pecado morrerá ela mesma. O filho não sofrerá pela iniquidade do pai, e o pai não sofrerá pela iniquidade do filho. A justiça do justo verterá sobre ele mesmo, a impiedade do ímpio verterá sobre ele. Se o ímpio fez penitência de todos os seus pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se obra segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. Por isso que Isaías diz: Deus não quer o fim do ímpio. E o que Deus quer? Que o ímpio se modifique, que se arrependa, e que tenha, e que viva, e que tenha vida e abundância. Porque a doutrina espírita lhe diz que você tem as reencarnações para você melhor se ajustar. Eu não me lembrei mais de todas as iniquidades que ele tinha cometido. Viverá nas obras de justiça para praticar. É que eu quero a morte do ímpio, disse o Senhor Deus. E não quero antes que se converta e se desgarre do mau caminho que trilha, Ezequiel. Dizei essas palavras: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Confrontando-se os atributos divinos com a teoria da unicidade da existência em sua vida, e que após esta espera o espírito alvo castigo eterno no inferno, ou repouso eterno no céu ou paraíso, podendo existir uma breve passagem pelo purgatório, vamos considerar aqui na nossa visão espírita o umbral, destinado a purificar aqueles que pecaram pouco. Vemos que isso é incoerente e excludente da existência de Deus. O próprio conceito de céu ou paraíso dessa visão é abstrato e incoerente com os anseios e necessidades do ser humano, pois um paraíso de felicidade eterna, onde nada se tenha que fazer, crescer, evoluir ou aprender além de ficar num estado de felicidade, não é possível. E seria um verdadeiro inferno para o ser humano. Não existe isso. Como não há um lugar físico concreto, nós temos as faixas energéticas vibracionais, aonde esses espaços, mediante a sintonia mental pela sua vivência, você vai parar nesse cinturão de energia, aonde a sua consciência lhe pune pelos seus crimes cometidos. Deus trabalha sempre, por isso que Jesus colocou: eu trabalho e o Pai trabalha sempre. Então esse céu contemplativo, onde você fica lá tocando ar e tal, viajando nas nuvens, esse céu não existe. Esse inferno também, da forma que colocam aí, ele também não existe. Esse ser criado eternamente para lhe fazer o mal, ali diuturnamente, eternamente também, não existe, não é obra de Deus. A visão espírita da vida futura, tá? Então ele vai dizer aqui, vamos ver como funciona agora a diferença. Tá? Então perceba agora como a visão espírita traz para nós algo diferente. Vamos lá. Evolução do princípio inteligente, olha como muda. Criação do espírito por Deus, vida de relação na terra, morte do corpo físico, volta ao plano espiritual. Necessita novo ciclo de aprendizado na matéria? Não. Continua a evolução no plano espiritual. Sim. Reencarnação. Você continua no mundo espiritual, se você não precisa. Construção eterna do conhecimento da felicidade, auxiliando Deus. Caso você precise, reencarnação. E aqui você tem o ciclo do aprendizado. Por isso que você, eu e todos nós aqui
vamos reencarnar, ó, nessa vida de relação, quantas vezes se faça necessário até o espírito aprender o caminho da evolução. E despojando-se de todo o atavismo, de todo o processo que o mantém escravizado, agrilhoado aqui na grama terrestre, nesse círculo vicioso. E o único caminho é o caminho do bem, a eliminação dos vícios, dos sentimentos mais primários que nós carregamos, ódio, ciúme, desejo de vingança, inveja, maledicência, álcool em excessos de quantidade de fogo, tabaco, sexo desregrado, prostituição, corrupção, tudo isso aí nos mantém aqui nesse círculo, que é o ciclo de aprendizado. Vida de relação, morte do corpo físico, plano espiritual, necessita novo ciclo de aprendizado? Sim, reencarnação. E aqui você fica, tá? Até você aprender o caminho. Aprender o caminho, precisa? Não, continua aqui, ó. Você vai ser o que os espíritos bons, superiores estão fazendo, ajudando a construção de mundos melhores. Olha como a doutrina espírita muda tudo. O espírito exercita o aprendizado, a felicidade no processo de encarnação, reencarnação na matéria. Tem para lhe guiar as leis divinas ou naturais que regem o funcionamento do universo. Conforme transita de acordo com seu livre arbítrio nas leis naturais, o espírito registra energicamente em seu perispírito os erros e acertos, sendo que as infrações às leis naturais determinam as suas encarnações futuras e mesmo o seu estado no plano espiritual. Abençoada mensagem de Jesus, quando nos disse que enviaria o Consolador, né? O espírito tem um inviolável livre-arbítrio, sendo que tudo lhe é permitido fazer, mas cada infração às leis naturais implicarão em necessidade automática do resgate, como parte do processo de aprendizado e construção do conhecimento da felicidade verdadeira. Então a doutrina espírita não é uma doutrina, vamos dizer aqui, cesseadora. Você pode ser e fazer o que você quiser. O nosso livre-arbítrio, apesar de não ser absoluto, nos permite você ser e fazer o que você quiser da sua programação, sabendo o que vai ocorrer com você. Você não fica enganado e nem fica na esperança do milagre do salvacionismo. Eu me arrependo, Senhor, perdoe, tô salvo. Isso nunca existiu. A doutrina espírita lhe prova que é necessário a reparação. Ou você já repara aqui ou na próxima encarnação. Você quer matar alguém? O livre-arbítrio é seu. Olha lá mesmo. Você quer roubar alguém? O livre-arbítrio é seu. Você quer fumar maconha? Cheirar cocaína? Quer passar o dia na mesa do bar? O livre-arbítrio é seu. Agora, imagina a consequência de tudo isso. Ninguém vai tirar. O plantio é livre, mas a colheita não é. Visto que plantamos em nosso próprio espírito, o próprio Mestre Jesus nos disse que não ficará só ceitinho sem ser pago. Ou seja, temos que responder por todos os nossos erros, por menor que seja. Quanto mais a coletividade. E aí tem gente que passa a vida aqui inteira só pensando e fazendo mal aos outros. Desejando mal aos outros. E não quer reparação. O único
determinismo a que está sujeito o espírito é o da evolução, é o progresso. Esse é firme, não tem, é imutável. O determinismo da lei nesse aspecto. Pois o universo evolui constantemente, mas o ritmo dessa evolução é ditado por nós mesmos. Nós, nessa ótica, o espírito foi criado por Deus, simples e ignorante, com uma centelha divina a impulsionar a sua consciência, com livre-arbítrio inviolável, destinado a aprender a ser feliz e ajudar Deus na transformação, evolução e mesmo na criação da natureza. Então nós somos co-criador. Quando trabalhamos no bem, para o bem, nós somos co-criador da lei. E esta é a finalidade de todos nós, no seu processo de evolução. Auxiliar sempre na construção do mundo melhor. Quando nós estamos trabalhando de forma diversa no chamado mal da vida, nós estamos simplesmente criando obstáculo, dificultando, atrasando a marcha, porque nós jamais vamos impedi-la, e isso tem uma reparação, sem sombra de dúvida. Tá? Como existe o livre-arbítrio, muitos podem se transviar pelo caminho, trilhar as vias do mal, viu que não é vontade de Deus, do erro, do sofrimento, mas dependendo apenas de si mesmo para resgatar as dívidas contraídas com a lei divina, sem necessidade de castigo, que não do sofrimento e da dor autoimposto, e com isso galgar novamente a evolução no sentido da perfeição relativa, da felicidade do trabalho ao lado de Deus, do prazer indescritível do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, gente, a reencarnação e a vida futura decorrente dessa possibilidade restabelece nossa compreensão da justiça divina, pois entendemos que os anjos, arcanjos e outros seres evoluídos da criação, assim mesmo como o Mestre Jesus, são espíritos que foram criados exatamente como nós, com os mesmos potenciais, com os mesmos deveres, obrigações e oportunidades, e que evoluíram através dos séculos, recebendo a felicidade de trabalhar na construção do bem, do amor ao lado de Deus. Luiz, vai para o centro espírita aprender alguma coisa, mas Luiz só quer saber da barraca. Kaique tem palestra, não, vou fazer o que? Palestra espírita. Aguarde lá na frente. Aquele irmão transviado, com o mal dentro de si, mas dia menos dias, entenderá que precisa evoluir, crescer e ser feliz. E para estimulá-lo a isso, será o mecanismo inexorável da dor. Aí você vem a dor da enfermidade, a dor do acidente, a dor da perda, a dor da separação, a dor. A nossa vida. E aqui nós evoluímos uma cadeia ascendente e contínua, liga todas as criações, do átomo transitando por toda as fases da nossa jornada evolutiva. Mineral, no reino animal, depois vamos chegar no vegetal, até despertar nominal. Evolução. Assim sendo, o espírito evolui constantemente, desde que foi criado por Deus, a partir da evolução do princípio inteligente, destinando-se a se tornar espírito puro e ser feliz, auxiliando a Deus. Todos os estados anteriores são transitórios e destinados ao aprendizado. Aí está a justiça da reencarnação. Cada reencarnação nossa, cada vez que nós vamos reencarnar, nós mergulhamos e transitamos por toda a fase que nós já vivenciamos.
Por isso que se você pegar um embrião até o 3º mês de gestação, ele não difere do embrião do varão, do marsupial, do animal ali, da natureza, não difere. Ele só vai começar a tomar a forma humana a partir do 5º mês. Olha que extraordinário. Nós visitamos a nossa era aquática, o período que nós transitamos, toda a nossa jornada de evolução, gente. Isso é extraordinário. E nós não queremos compreender. Do átomo ao arcanjo é o caminho para a evolução. Este é o determinismo da lei. Você acredite ou não, não tem religião para barrar esta realidade. Não tem dogma para barrar esta realidade. Sem a evolução, sem a reencarnação, não se explica a justiça de Deus, não se explica as diferenças sociais, não se explica nada. As enfermidades de nascença, nada se explica. Então, abençoada a doutrina espírita. E aqui nós temos um duelo, tá? Que a gente precisa entender. Tá? É um duelo que existe aí há milênios, né? O diabo, de um lado, que representa guerras, calúnias, intrigas, fome, aborto, assassinato, vingança, ciúmes, corrupção, falsidade, etc, etc. Pronto. Tudo isso nos acompanha há milênios, né? As guerras que dizimaram vidas em nome de muita coisa fútil. Do outro lado você tem esse espírito extraordinário que caminhou aqui conosco. Jesus, amor, fraternidade, solidariedade, justiça, caridade, ações do bem. Então a pergunta que fica é: de que lado você está? É uma decisão pessoal. O meu livre-arbítrio me leva para o lado de cá ou para o lado de cá. É uma questão de escolha. Eu sou do bem, eu estou do lado de cá. Ah, não, eu cultuo tudo isso aqui. Não tem jeito, você vai se encontrar com ele no quinto dos infernos. Infelizmente, é a nossa realidade existencial. É o mundo material que nós estamos vivendo, aonde nós ainda estamos fomentando guerra, aborto, fome, corrupção, ganância, escravização em pleno século XXI. Aí eu lhe pergunto, é coisa de Deus? Então, meus irmãos, convite da noite para que nós possamos entender a mensagem de Jesus, quando ele diz: a casa do Pai há diversas moradas e uma lhe servirá, de acordo com o nosso grau de evolução, o nosso desejo de ações do bem, a nossa sintonia. Eu vou dizer qual é a casa que eu estou. O céu e o inferno, Allan Kardec, livro dos Espíritos, abençoado amado Mestre Jesus, abençoado Allan Kardec pela lucidez extraordinária e a promessa dele que se cumpre com o Consolador prometido. Queria falar para nós de muita coisa que ele conversou conosco há 2000 anos atrás, mas também iria descortinar para todos nós aquilo que ele não pôde dizer. Não tínhamos capacidade de compreendê-la, não houve tempo, porque também nós não deixamos, e o tempo dele aqui foi muito curto para que ele nos apresentasse toda essa grandeza, toda essa realidade, mas que chegou no momento certo, na condição da codificação espírita, descortinando para nós toda a nossa realidade existencial. Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de paz e muita reflexão, e com Jesus no coração, nós chegaremos sim a um estado de grandeza e transformaremos o nosso planeta Terra num planeta de regeneração, porque essa é a proposta. Faça parte dele. Seja bem-vindo.